vão pegando aí né, a palestra. Veio uma mensagem agora aqui, está gravando, né? Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite de hoje. Mais uma etapa, mais uma palestra online. Logicamente, acho que a maioria gostaria de estar naquele aconchego do nosso ninho de amor e de luz, né? Que é parente do Centro Espírita lá da Colônia Alta, né? Lá é a Luz e Amor. A gente sempre brinca quando ia dar palestra lá. Eu dizia que nós somos primo segundo, né? Porque um é amor e luz, um é luz e amor. A gente só inverte ali o sobrenome, né? A Patrícia que gosta de ouvir quando eu digo isso, né? Eu até convidei também para assistir, mas eu não sei se eles estão em estudo lá hoje, né, Raquel? Acho que estão em estudo, mas depois eles acabam vendo ela gravada, né? Eles estudam na terça-feira, né? Eles Online têm também estão estudando? estudo da mediunidade na terça. Isso. Então, tá bom, gente. Eu vou primeiro, antes de fazer a abertura, eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho, que cai no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item 14, no item, na verdade, 13, que fala da fé e a caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade, sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suicídio. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Que assim seja. Então, meus irmãos, agradecemos nesse instante a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, aos mentores do nosso Grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz, e também do Centro Espírita Luz e Amor, com certeza, porque aqui está uma representante que daqui a pouco deixará o seu recado. E agradecemos a toda a espiritualidade, né? Sabemos que mesmo não estando lá na nossa sede física, os nossos benfeitores espirituais estão conosco, né? Em cada um dos nossos lares, independente da casa espírita que seja, né? Dependente da religião que seja, todos são sempre abençoados com seus espíritos protetores, com seus anjos da guarda, com seus mentores e assim por diante. Só basta a gente realmente estar conectado com eles. Então, com esse sentimento, com esse pensamento, agradecemos a Deus por esse momento de aprendizado. E vamos, então, passar a palavra para a Raquel,
que é a nossa palestrante de hoje, né? Fique à vontade. O grupo é todo seu, cada um está em um cantinho, mas todos estão ligados em ti. E daqui para diante, então, corre com a Raquel. Fique à vontade e vamos ao nosso recado da noite de hoje. Assim seja. Gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje para a gente refletir um pouquinho sobre a doutrina espírita. Gratidão pelo convite, por me proporcionar esse momento. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Quando a Sara me convidou, eu fiquei pensando em um tema para a gente estar conversando. E aí me surgiu a necessidade de falar sobre insegurança e medo. E que quando a gente busca um tema ou quando a gente pensa em algo, quem mais precisa escutar sobre o tema somos nós que vamos falar. E eu estava precisando falar sobre isso, sabe? Porque a gente está vivenciando no momento uma situação complicada para a humanidade. Muitos projetos, muitos planos tiveram que ser repensados, as nossas vidas sofreram transformações, e isso acaba nos gerando uma série de insegurança, muito medo das coisas. Mas será que o medo é tão ruim assim? E aí eu comecei a pesquisar um pouco, né, sobre o medo. Se a gente for buscar lá no conceito de medo, ele é o temor, ele é o pânico, ele é, alguns dizem, a própria covardia. Mas o medo, ele também é algo que nos impulsiona para que a gente consiga realizar algumas coisas para o nosso progresso. Existem vários níveis de medo. Tem aquele medo que é um medo bobo, que às vezes a gente vai pensar que é medo, e tem aquele medo que nos paralisa. Uma coisa que é importante a gente refletir sobre medo é que eu falei aqui, né, o medo de coisas bobas. Mas o que é bobo para mim pode não ser bobo para quem tem medo. E aí entra um detalhe bem importante, que é a questão de nós respeitarmos o outro e os seus medos e as suas inseguranças, porque a gente não sabe o que passou na vida dele. Outra coisa que é importante a gente pensar é que o medo, se nós analisarmos pela questão da psicologia, psicanálise, ele vem da infância, às vezes da gestação, dos traumas que a mãe passou durante a gestação. E aí depois nós, enquanto pais, nós vamos educando os nossos filhos e nós vamos enchendo eles de inseguranças, de medo, porque a insegurança nada mais é do que um tipo de medo. Ela também é um medo. Ela é um sentimento de que não tem proteção, de que não se sente seguro. E isso está relacionado ao medo. Ela tem relação também com a falta de autoconfiança que nós temos em nós mesmos. E eu digo isso, que eu estava precisando falar sobre medo, aprender sobre insegurança, porque na vida, muitas vezes, eu me sinto insegura diante das situações. Eu não confio em mim, não tenho aquela autoconfiança necessária muitas vezes. E aí, ouvindo uma pessoa falar sobre a questão da procrastinação, me chamou muito a atenção também, porque a procrastinação, vocês já ouviram falar de procrastinação? Que muitas vezes a gente vai deixando para depois e amanhã eu começo a dar palestra, amanhã eu começo a trabalhar na casa espírita, amanhã eu começo a fazer caridade, e a gente acha que isso é preguiça. A pessoa tem preguiça de se dedicar a alguma coisa. Mas não é preguiça, gente, é medo. É medo de assumir os seus compromissos. Eu assisti um vídeo de um site, Serra da Luz, que a moça fala procrastinação e Chico Xavier. Ela usa o exemplo do Chico Xavier para nos fazer refletir. Já pensou se o Chico Xavier tivesse procrastinado a missão dele de ser um missionário que foi? E ela fala da questão que a própria procrastinação, de deixar para começar a fazer as coisas depois, é medo. É medo de não conseguir cumprir aquilo que nós gostaríamos de cumprir. E aí ela lança um questionamento assim, já pensou se você é um Chico Xavier da vida? Se você é uma Madre Teresa e você está procrastinando a sua missão? E nós sabemos que na nossa vida, que a nossa existência é ação e reação, lei de causa e efeito.
Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós vamos colher. E o que nós deixarmos de fazer também nos será cobrado. Então aquilo me levantou assim, nossa, porque são palavrinhas que muitas vezes as pessoas colocam na nossa vida que nos faz refletir sobre os nossos medos, que muitas vezes nós não percebemos. E outras vezes ele toma conta da nossa vida de uma forma tão forte, de uma forma assim tão intensa, que nós paralisamos. E aí, ouvindo o Rossandro Klingen falar sobre medo, ele diz assim que nas diversas passagens de Jesus no Evangelho, ele coloca situações de pessoas que queriam dar um passo à frente na sua evolução, na sua busca, mas por medo ficavam paradas, travavam e não buscavam a sua evolução. Ele menciona a questão da parábola dos talentos, onde alguns fizeram os talentos se multiplicarem. E teve aquele que, por temer a Jesus, temer o Senhor, não plantou nada, enterrou o tesouro e deixou lá, por medo. E ele deixou de colher frutos. Então, a gente precisa prestar atenção nesses medos, porque eles fazem parte da nossa vida. Quem nunca teve medo? Quem nunca se sentiu inseguro na vida? Pouco provável que a gente não tenha medo, porque nós somos seres imperfeitos, estamos em um plano de provas e expiações. O medo faz parte do nosso processo evolutivo também, se nós soubermos lidar com ele. Enfrentar o nosso medo é uma ferramenta evolutiva. Gandhi dizia que quem não tem medo da morte não tem medo de nada. E aí eu comentei antes que o medo na nossa vida, muitas vezes, ele tem origem na infância, se nós pensarmos só na parte física, na parte material. E ele, grande maioria das vezes, ele está lá no nosso inconsciente. Nós vamos levando os nossos medos construídos na infância pelos nossos pais ou durante a gestação. Mas, se nós pensarmos na doutrina espírita, que nós somos seres que passamos por diversas reencarnações, Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, nos diz assim, que na psicogênese, porém, dos estados fóbicos em geral, não se pode descartar a anterioridade existencial do ser. Em espírito, peregrino que é de inúmeras reencarnações, cuja história traz escrita nas tecelagens intrincadas da própria estrutura espiritual. Existem aqueles nossos medos, aquelas nossas inseguranças, as nossas dificuldades que nós trazemos também de outras encarnações. Nós trazemos os conhecimentos, nós trazemos as coisas boas que plantamos, mas nós também trazemos as nossas más tendências, os nossos medos, as nossas dificuldades de enfrentar a vida. E um dos medos, a maioria dos medos, está relacionado com o medo da morte. E de que forma a doutrina espírita faz com que a gente não tenha tanto medo da passagem, né? Desse desencarne, desse desligar do corpo? Sabendo que somos espíritos imortais, que temos a possibilidade de diversas reencarnações, compreendemos que estamos aqui apenas de passagem, então fica mais fácil nós compreendermos essa passagem que é a morte. Então, via de regra, enquanto estudantes da doutrina espírita, não deveríamos ter medo do desencarne, mas nós temos, algumas vezes. Talvez não seja o desencarne em si, mas é o desapego da matéria. E aí nós precisamos de um trabalho todo com relação a isso. Eu não sei vocês, mas também enquanto eu escutava algumas pessoas falando sobre a questão do medo, um palestrante citou o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, que fala da questão do ponto de vista, né? Meu reino não é deste mundo. E lá no início do capítulo 5, do item 5 deste capítulo, ele diz assim, que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena.
Confesso para vocês que fazia tempo que eu não li esse capítulo do Evangelho. E ele segue dizendo assim: sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí, para ele, uma calma de espírito que suaviza a amargura. E aí veio essa pandemia, que tirou o prumo das nossas vidas, que trouxe um monte de incertezas, o que vai ser do futuro, e a economia, e a saúde. Mas quando a gente acredita que nada acontece por acaso, que tudo são os desígnios de Deus, que tudo vem para a nossa vida de acordo com a nossa necessidade de crescimento e aprendizado, que é isso que a gente aprende na doutrina, aí a vida se torna mais leve, porque a gente sabe que tudo que vem para a gente aqui é de passagem. Tudo que a gente tem aqui é temporário. Por que nós temos que nos afligir, então, com o futuro? Não está no Evangelho também? Nós precisamos nos preocupar com o hoje. Por que nós vamos pensar no dia de amanhã ou sofrer pelo que já passou? A cada dia já basta o seu mal. É o que a gente lê no Evangelho. Mas nós, volto a falar, enquanto seres imperfeitos, buscando evolução, buscando nosso melhoramento, acabamos muitas vezes sofrendo sem necessidade. E aí nós aprendemos também que nós somos seres, nós somos energia, nós estamos envoltos pelo fluido cósmico universal, nós vibramos ondas de acordo com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Inclusive eu estava lendo sobre, e aí depois que eu li, eu fiquei pensando, né? Lembra que quando a gente passa por um cachorro, a gente diz, não fica com medo, porque se tu mostrar que tu tem medo, o cachorro vai te avançar. Não acontece isso? A gente já ouviu falar muitas vezes. Por quê? Porque o cachorro sente o nosso padrão vibratório. E aí eu lendo o Raul Teixeira falando sobre as vibrações do espírito, ele diz que o nosso padrão vibratório, inclusive, protege o nosso lar, protege os locais onde a gente está. A gente ouve, às vezes, muitas histórias, ele comenta ali a questão de que, às vezes, o ladrão vai entrar numa casa, mas aí ele olha para a casa e diz, não vou entrar nessa casa, porque o padrão vibratório dela, ele sente algo que ele não consegue entrar. Então, olha quanto o nosso medo, porque o nosso medo faz com que a gente tenha um padrão vibratório menor. Se nesse momento que a gente está passando de pandemia, de incertezas, de dúvidas, nós deixarmos o nosso medo ficar ainda mais forte do que a gente já tem em algumas situações, porque é inevitável, né? No nosso estágio evolutivo, a gente não sentir tanto medo. Mas se nós deixarmos ele tomar conta, nós vamos acabar atraindo para perto de nós o quê? Espíritos menos evoluídos, que vão fazer com que aquele medo cada vez fique mais forte. Então, é preciso a gente estar sempre lembrando daquilo que a gente ouve aqui no Evangelho também, né? Aprende aqui no Evangelho. Orai e vigiai. Porque quando a gente nos coloca em oração, nós nos aproximamos de Deus, nós vamos recebendo da espiritualidade de luz as boas vibrações, as boas intenções, intuições, e nós vamos conseguindo controlar todo esse nosso sentimento. Porque muitas vezes nós somos fracos. E nós vamos nos deixando tomar por esse medo. E daí vem o cachorro e morde. Então é importante a gente lembrar disso. Outras questões assim que estão relacionadas ao medo, não só a questão da pandemia, mas são os nossos medos diários, assim, cotidianos, né? Eu acho que eu não vou conseguir tal coisa, ou o medo de ser rejeitado por alguns amigos, ou na própria sociedade, porque existe um padrão e eu não sigo esse padrão que a sociedade impõe, vai fazendo com que a gente se afaste também e atrapalhe o nosso desenvolvimento. Assim como eu ouvi no vídeo que ela fala, né, que o medo atrapalha muitas vezes nós de cumprirmos as nossas missões aqui na Terra, que me chamou muito a atenção esse vídeo, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente sempre pensa assim no medo
de algo material, né? O medo, será que eu vou conseguir fazer uma prova boa? Será que eu vou conseguir fazer uma boa palestra? Será que eu vou conseguir comprar um carro? Ou será que eu vou estar empregado? Vou dar conta da minha vida material? Mas eu nunca tinha parado para pensar que o medo também nos impede de fazer a caridade ou de assumir responsabilidades diante da doutrina, diante do nosso dever, enquanto espíritas, de trabalhar em prol do próximo. E ontem, no nosso estudo do Evangelho, inclusive, a gente estudou sobre o dever. E quando a gente fala a palavra dever, né, de fazer o bem, dever, parece que é algo pesado, mas não. O dever tem que ser algo feito com amor, que à medida que a gente entende essa responsabilidade que a gente tem e que deve praticar a caridade com leveza, o dever se torna leve também. Foi bem interessante o estudo de ontem. E agora, quando eu falo que nós temos o dever, né, de levar adiante a doutrina, de praticar os ensinamentos do Cristo, e que muitas vezes o nosso medo, que a gente denomina de procrastinação, que a gente vai deixando para amanhã, para depois, e esse depois nunca vem, nos impede de evoluir moralmente, nos impede de evoluir enquanto criaturas de Deus, que deveriam praticar o bem. Todos os nossos medos, se nós não soubermos lidar com eles, irão nos atrapalhar. É preciso a gente prestar atenção nesse medo que destrói, que nos impede de caminhar. E aí, ouvindo um palestrante que ele estudou também sobre a questão do medo, inclusive escreveu um livro, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele diz assim que o medo, ele tem amigos muito íntimos, que é a ignorância e a preguiça. E por que ele diz que a ignorância e a preguiça, elas são amigas do medo? Porque se eu tenho preguiça, eu não vou olhar para dentro de mim. E aí, se eu não olho para dentro de mim, que dirá eu buscar estudar alguma coisa para eliminar essa ignorância? Porque quando a gente fala de ignorância, não é que pessoa ignorante é pessoa que não tem o conhecimento, que evita buscar conhecer algo. Então o medo nos bloqueia de buscar. Porque de que forma a gente pode lidar com os nossos medos? Aí volta lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que inclusive o Renato já falou pra gente lá no programa também. Conhece-te a ti mesmo. Porque só a partir do momento que a gente vai buscar se conhecer, olhar para dentro de nós, sem medo, mas com muita humildade de olhar para dentro de nós, é que a gente vai ter a possibilidade de reconhecer quais são os meus medos. Porque muitas vezes, como eu comentei antes, o medo está na infância. Nem é meu o medo é da minha mãe. Mas eu carrego esse medo comigo. Porque nós temos isso, nós vamos trazendo essa carga psicológica. E já das outras encarnações também. Então, a partir do momento que a gente começa essa busca, esse exercício de buscar se conhecer, sem essa preguiça, querer nos compreender melhor, nós vamos aprendendo a lidar com o medo. Porque o problema não é o medo. Por exemplo, eu tenho medo de sapo. Mas eu tenho medo de sapo porque minha mãe tinha, mas agora eu tenho também. E os meus filhos também, eles têm medo de sapo. Mas não é o medo do sapo, é o que eu vou fazer com esse medo do sapo que eu tenho. Sabe? Todas as coisas na vida, por exemplo, quando acontece uma dificuldade na nossa vida, eu vou ficar focando na dificuldade ou eu vou olhar para ela e dizer assim, o que eu preciso aprender com ela? Por que ela veio para a minha vida? O medo é a mesma coisa. O que esse medo está me impedindo de fazer? De que forma eu vou lidar com esse sentimento que veio para a minha vida? E aí, isso só é possível a partir do momento que a gente tem humildade de reconhecer que muitas vezes nós somos imperfeitos, que nós temos os nossos medos e que esses medos nos limitam. A humildade é necessária, inclusive, para a gente perceber que não consegue lidar com o medo sozinho. Porque eu comentei lá no início que uma coisa muito importante sobre o medo é que o medo, por exemplo, eu tenho medo de sapo, vocês podem achar que é bobo ter medo de sapo, mas para mim é algo que eu ainda não consegui superar, esse medo do sapo. Tô falando de uma coisa boba, mas
E aí, se eu não consigo superar sozinha esse medo, mesmo buscando me conhecer, porque tem muitos medos que estão no nosso inconsciente e que só vai ser possível a gente prestar atenção nisso, nesse medo, se a gente abrir a nossa cabeça, sabe? E muitas vezes a gente não consegue sozinho. É preciso buscar uma ajuda profissional. E por isso existem os profissionais, para ajudar a encontrar a razão dos nossos medos. Até quando a gente pede ajuda para Deus, até quando a gente busca o auxílio de Deus, é preciso humildade. Porque senão nós vamos nos sentir sempre muito autossuficientes, né? Ah, só preciso de Deus? Não preciso de Deus. Eu me dou conta, eu dou conta do meu fardo. Mas a gente precisa sim. E para isso, para reconhecer tudo isso, é muito necessário que a gente tenha humildade. Comentei ali sobre os medos, né? O que provoca os nossos transtornos emocionais, todas essas dificuldades do nosso dia a dia, não é o que acontece na nossa vida, o que nos causa medo, o que nos causa insegurança, mas é a forma como a gente vai lidar com tudo isso. Aí a gente fala muito da resignação, da resiliência e a força que eu vou ter para superar tudo isso. Então, quando nós falamos da questão do autodescobrimento, que inclusive tem um livro da Joana de Ângeles, Uma Busca Interior, que é o autodescobrimento, da série psicológica, quando nós fazemos esse exercício, nós vamos fortalecendo dentro de nós capacidade para a gente estar lidando com as dificuldades, com os nossos medos, com as nossas emoções, porque também aqui na Joana de Ângeles, porque falar de emoção, tem que falar de Joana de Ângeles, né? Não tem como não falar. Ela coloca para nós que a ansiedade, ela é um descontrole emocional. E a ansiedade, ela está muito relacionada com os nossos medos, com as nossas inseguranças. E aí a Joana de Ângeles aqui, quando ela fala, tem num capítulo desse livro, Ser Consciente, que ela fala medo e morte, tem um trecho que diz assim que o autodescobrimento é a terapia salutar para que a gente identifique as causas geradoras e, ao mesmo tempo, a conscientização dos recursos que a gente tem para lidar com isso, para a gente se libertar dos nossos medos. Então, tudo depende dessa nossa busca por nos conhecer, por enfrentar, por buscar descobrir a causa dos nossos medos. Se a gente não fizer isso, vai ser mais difícil encontrar força, encontrar capacidade para lidar com essas dificuldades. É importante, né, pensar assim que tudo na vida vem para a gente por alguma razão. Nada vem por acaso, como eu comentei antes. Então, de que forma isso vai me fortalecer para a vida? De que forma eu vou sair melhor do que antes? Eu sou melhor hoje, melhor do que eu fui ontem? E amanhã melhor do que hoje? O que eu estou fazendo de diferente com as coisas que chegam na minha vida? Eu quero dividir com vocês. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Quando nós buscamos aqui no Evangelho falar de prece, falar de fé, falar daquilo que nos fortalece, e eu tenho buscado muito falar sobre fé, sobre a prece, porque comentei antes que nós somos seres ligados nesse fluido cósmico universal. Nós estamos passando por momentos de muita desordem, de muita revolta, de desarmonia e muitos medos. Nós que estudamos a doutrina, em certas situações, conseguimos controlar os nossos medos. Mas nós temos muitos irmãos que estão sofrendo. Muitos estão chegando até a cometer o suicídio por não conseguir lidar com os seus medos, com as suas inseguranças. E todo esse padrão vibratório que a maioria da humanidade está colocando no nosso planeta,
ele acaba por nos destruir. E quando nós falamos de prece, que nós aprendemos que é a transmissão do pensamento, que através da transmissão do pensamento nós podemos auxiliar os nossos irmãos, nesse momento de medo, de insegurança, é muito importante que a gente direcione as nossas preces pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos que não conseguem encontrar esse remédio salutar que é o autodescobrimento, que é procurar hoje ser melhor do que foi ontem. Essa busca incessante por sermos pessoas de bem, homens de bem, como a gente aprende aqui no Evangelho. Buscar perdoar, buscar amar. Quando nós vamos tendo esse equilíbrio emocional, os nossos medos vão se acalmando. O nosso espírito vai serenando. Aceitando que cada um aqui tem a sua bagagem, traz consigo de outras encarnações, no seu caminho, coisas boas e coisas ruins. Então, meus irmãos, quando a gente lê ali no Evangelho, nesse capítulo 2, que é preciso a gente mudar o ponto de vista, a gente perceber que a vida, ela é eterna, a vida enquanto espírito, não há razão para que tenhamos tantos medos, tantas inseguranças. É preciso que a gente tenha mais confiança em nós mesmos. Lembrar que Jesus colocou para nós que nós somos deuses, que tudo que Ele fez nós somos capazes de fazer. E que essas dificuldades que vêm para nós, essas incertezas, vêm para nos fortalecer. Precisamos sim aceitar os desígnios de Deus para nossa vida, mas, como a gente sempre fala, né? Aceitar os desígnios de Deus não é ficar parado, é trabalhar, buscar e acharei. Mas é preciso que a gente trabalhe, é preciso que a gente se movimente, porque sem que ocorra esse nosso movimento de autoconhecimento, de autodescobrimento, de melhoramento, cada um por si, porque é uma busca interior, individual, sem isso a gente não progride. Sem que exista o nosso trabalho, o nosso esforço para a nossa modificação não vai acontecer. E nós somos capazes de superar os nossos medos. Mas para isso é preciso que a gente encontre a razão deles, procure se analisar melhor. E aí a Joana de Ângeles coloca aqui várias dicas que a gente pode estar utilizando, porque nem todo mundo vai ter a possibilidade de buscar um auxílio, né? E ela coloca assim para nós, que ao lado das terapias, para que a gente consiga superar os nossos medos, é preciso a renovação pessoal pelo otimismo, a autoestima, o hábito das ideações elevadas, da oração, da meditação. Estas atitudes constituem eficientes recursos curativos para o autoencontro, a paz interior. O medo é inimigo mórbido, que deve ser enfrentado com naturalidade, através do exercício da razão e da lógica. Nós não podemos nos desesperar diante das situações da vida. É preciso que a gente tenha razão, é preciso que a gente utilize a lógica. Esse medo que eu tenho, ele é real ou é algo da minha cabeça? Ou é algo que eu estou criando? Porque acontece. O medo real, né? Por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. É um medo real. O avião pode cair. É um medo de algo que pode acontecer. Mas tem outros medos que a gente vai criando na nossa cabeça e que é só dentro da nossa cabeça. Que não tem necessidade de nós sofrermos por ele. Então é preciso que a gente busque aqui mais otimismo, trabalhar nossa autoestima, os nossos pensamentos elevados que a gente vai conseguir através da nossa conexão com Deus, das nossas boas atitudes. Meditar faz muito bem, porque nós vamos silenciar os nossos pensamentos e isso vai nos auxiliar para que a gente consiga superar os nossos medos. Joana de Ângeles ainda diz que a psicoterapia ela é preventiva e que
ela diz assim, ó, pensar e agir bem, amar e amar-se, servir como forma de ser feliz, vincular-se à fonte da vida perene, causal e terminal. É preciso meditar, beneficiando-se com o autodescobrimento e tornando-se um agente de esperança e de paz. Então, se nós somos como Jesus, que nós somos deuses, nós somos capazes de superar os nossos medos e somos capazes também de auxiliar os nossos irmãos, respeitando os seus medos, fazendo com que eles também reflitam sobre essa necessidade do autodescobrimento, de se conhecerem internamente. Porque tudo na nossa vida só vai mudar quando a gente olhar para dentro de nós. Quando a gente perceber o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas inseguranças, as nossas limitações, os nossos medos que nos impedem de seguir. Porque o medo real, ele vai acontecer e ele é importante para a nossa preservação. Ninguém vai se jogar de um edifício porque sabe que tem risco. Exceto, né, no caso dos nossos irmãos que acabam se perdendo pelo suicídio. Que aí o medo de continuar, a dor que eles estavam sentindo era muito maior. Então é importante a gente compreender esses nossos medos reais e aqueles que são medos que nós causamos em nós mesmos por desconfiar, por não acreditar de que o nosso Pai Celestial é soberanamente justo e bom e que coloca na nossa vida só aquilo que é necessário para o nosso crescimento. O que é preciso, sim, é a gente saber o que vai fazer com cada situação da nossa vida. A forma que a gente vai lidar com elas. Para encerrar, meus irmãos, eu quero ler, vou pedir a permissão de vocês, para encerrar desse livro da Joana de Ângeles, Otimismo, já que a gente falou que os pensamentos positivos, que a nossa vibração em Deus, que as nossas orações nos conectam com Deus, que tudo isso vai fazer com que a gente se fortaleça para superar os nossos medos, nada melhor do que falar de otimismo. E aí tem uma passagem desse livro que ela fala dos desígnios de Deus. Então, neste momento que a gente enfrenta na humanidade, sabendo que estamos passando de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, onde é necessário toda essa transformação moral, e que nós temos presenciado muitas pessoas que refletiram sobre a verdadeira razão do seu viver, começaram a valorizar aquilo que verdadeiramente importa nas suas vidas. Está ocorrendo sim uma transformação moral, e isso só está acontecendo porque o nosso Pai Celestial colocou para nós essa necessidade de transformação. Então nada que está acontecendo vai fugir do controle. É preciso que a gente lide com tudo isso com sabedoria, com tranquilidade, confiando em Deus e sabendo que tudo que tiver que ser para nós virá. Faz parte do nosso processo evolutivo. Então ela fala aqui, os desígnios de Deus. Em momento algum, deixa de confiar nos desígnios de Deus. Não te encontras à deriva, apesar de supores que o rumo para a felicidade perdeu-se em definitivo. A ausência aparente de respostas diretas aos teus apelos e necessidades faz parte de uma programática para o teu bem. Sem que o percebas, chegam-te os socorros imprescindíveis para o equilíbrio e êxito, sem os quais certamente não suportarias as provas a que te propusestes por impositivo da própria evolução. Muitas pessoas resvalam na loucura porque deixaram de preservar os contatos com Deus. Criaturas sem conta arrojam-se ao suicídio ou foram a ele atiradas por perderem a confiança em Deus. Expressivo número de homens reboca-se nas paixões inferiores por duvidar do auxílio de Deus. Parasitos emocionais, perturbadores espirituais, iníquos e perversos são pessoas que se negaram
a vinculação com Deus, deixando-se transviar nos abismos em que se comprazem por estarem em rebelião contra eles mesmos. Deus nunca abandona. O homem, porém, a si mesmo se abandona, vitimado pelo egoísmo e os seus sequazes, que, nutridos pela invigilância de cada um, terminam por dominá-lo. O teu sinal de vinculação com Deus é a prece. Então, meus irmãos, sabedores de que Deus não nos desampara, de que Ele está lá sempre velando por nós, não há razão para nós termos medos. É preciso que a gente confie, que a gente tenha fé, porque a fé é um sentimento inato que Deus já colocou dentro de nós. Mas é preciso que a gente se vincule, que a gente faça com que essa sementinha germine e que a gente acredite mais nos desígnios de Deus e naquilo que Ele coloca na nossa vida. Porque Ele tudo pode. E tudo vem para nós de acordo com a nossa necessidade. Que se a gente não conseguir buscar encontrar os nossos medos, a razão dos nossos medos, procuremos ajuda. Se não for de um profissional, que seja ajuda de Deus. Peçamos a Ele sabedoria, lucidez, compreensão para entender cada situação da nossa vida. E levemos a vida com mais otimismo, com mais leveza, com mais tranquilidade, procurando manter o nosso equilíbrio emocional. Porque assim a gente se afasta das vibrações tão negativas e auxilia também o nosso planeta. Sabemos que tudo vai fazer parte da nossa vida, a insegurança e o medo. Agora a gente precisa aprender a lidar com eles, transformá-los a nosso favor. Eu quero dividir com vocês, para a gente alegrar, parar de falar de tanto medo, mas para a gente pensar um pouquinho na questão positiva da nossa vida. Agradecer pelas bênçãos que nós tivemos até hoje, que são grandiosas. E eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou cantar sem acompanhamento, tá? Vou tentar cantar aqui para vocês, para a gente alegrar aí a nossa noite. Deixando para vocês uma mensagem do quanto é importante sermos gratos pela nossa vida. Essa música que eu vou colocar aqui, ela é da Simone Crema. E ela foi criada para trabalhar a questão do próprio suicídio. E nós falamos aqui a questão de que muitos dos nossos irmãos, por medo de enfrentar as dificuldades da vida, eles acabam cometendo suicídio. Então, acho muito importante nesse momento, com essa música, a gente refletir também e elevar o nosso pensamento para esses nossos irmãos. Só um pouquinho que eu perdi aqui. Só um minutinho, pessoal. Vocês estão escutando? Que daí eu acho que eu não vou cantar, não. Estão ouvindo? Bem baixinho. Só um pouquinho. Ouve o que vou te dizer, viver sempre vale a pena. Mesmo que não queiras crer, tua vida é um poema. Tem horas que de dor, outras vezes de amor, de conquistas e vitórias, outras vezes só memórias. Mas pode acreditar, a alegria vai voltar. A
respeita a tua história. São tantas conquistas pra contar. Teus passos direcionam tuas glórias. Muda o foco desse olhar. Vem me dar tua mão. Aqui também bate o coração. Eu te quero tanto bem, meu irmão. Vem ouvir canção. Mantenha firme os pés no chão. A vida oferece a chance de recomeçar. A vida oferece sempre a chance de recomeçar. Ouve o que vou te dizer, viver sempre vale a pena. Mesmo que não queiras crer, tua vida é um poema. Tem horas que te dou, outras vezes que amor, de conquistas e vitórias, outras vezes só memórias, mas pode acreditar, a alegria vai voltar. Respeita a tua história. São tantas conquistas pra contar. Teus passos direcionam tuas glórias. Muda o foco desse olhar. Vem me dar tua mão. Aqui também bate o coração. Te quero tanto bem, meu irmão. Vem ouvir canção. Mantenha firme os pés no chão. A vida oferece a chance de recomeçar. A vida oferece sempre a chance de recomeçar. A vida oferece sempre, sempre a chance de recomeçar. E com essa mensagem, eu deixo a reflexão de que Deus nunca nos desampara, de que basta que a gente nos ajude, que Deus também nos ajudará. E que sempre tem uma possibilidade de a gente recomeçar, que a gente dê as mãos, que a gente seja mais irmãos uns dos outros, que a gente se respeite e que façamos a diferença nesse mundo, nos amando, nos perdoando, nos respeitando, ainda que seja em oração. Respeitemos os nossos limites, os nossos medos, na fé de que basta a gente mudar o foco do nosso olhar e ver a vida como uma eternidade, com o nosso Pai de infinita bondade, que estamos aí, vivendo, recomeçando a cada momento, buscando ser melhor, buscando ser diferente. Desejo a todos uma excelente semana, agradeço pela oportunidade e espero que tenhamos aprendido um pouquinho na noite de hoje sobre a nossa caminhada, sobre a importância de aprendermos a lidar com os nossos medos. Renato, depois tu tira essa música aí, tá? Um grande abraço, pessoal. Essa é a minha mensagem para hoje. Raquel, então estamos gratos ao teu recado da noite de hoje. Eu só queria comentar realmente que às vezes a gente já estudou na doutrina espírita que a maioria de nós tem condições de se preparar ante uma nova reencarnação. Mas realmente temos receios, né? Mesmo que sejam missionários, às vezes ele tem receio de não conseguir realizar a sua missão. E nós que realmente temos mais, sim, resgates ou compromissos, né? Às vezes temos receios de falhar com aqueles compromissos como filho, como pai, como irmão, esposa, mãe, ou na sua profissão, e seja como for, né? E normalmente o pessoal se esquece disso, que se preparou para vir do plano espiritual para cá,
E chega aqui, muitas vezes é tudo beleza, tudo maravilha, esquece dos compromissos, daquele roteiro que teria que estar muitas vezes seguindo, e aí não faz o mesmo preparativo para o retorno, porque estamos aqui de passagem, né? Então, ninguém cai de paraquedas naquele lar, né? É mais fácil a gente ainda confiar na cegonha. A cegonha entrega o bebê na casa certa, né? Agora, cair de paraquedas, não. A pessoa realmente vai aonde que tem que passar. Então, a experiência então de provas, e nisso pode estar o medo de falhar, de errar ou de não concluir e assim por diante. Mas que a gente, então, não deixe de agradecer, porque já fomos e voltamos tantas e tantas vezes, e quantas ainda mais vamos ainda ter que fazer essa viagem, né? Plano espiritual, plano físico, plano espiritual, porque ainda estamos muito longe da perfeição. Agradecemos imensamente, então, o teu recado, que a gente se fortaleça nesses aconselhamentos, e agora, em seguida, nós vamos nos preparar, então, né? Assim como na casa espírita, para aquela finalização, aquele encerramento. A gente sempre até pede para que as pessoas deixem próximo de si uma garrafa d'água, um copo d'água, e aí eu vou passar a palavra de imediato, né, para a Elisângela, que é a nossa trabalhadora da casa, que também é conhecida tua, né, que está aqui muito contente de você estar aqui conosco hoje, e ela é que vai fazer o encerramento da noite de hoje, da nossa palestra, da tua palestra no nosso grupo. Eu já deixo aqui, então, meu boa noite a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Então, passo a palavra para a Elisângela nesse momento. Um abraço a todos. Então, com o sentimento de gratidão à nossa irmã Raquel, pelo esse tema que ela nos trouxe hoje, por essa música que por si só já é uma oração da nossa amiga Simone Crema. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos todos reunidos, mesmo que seja virtualmente, mas que Deus, Jesus, abençoe cada um de nós, que os nossos corações estejam serenados nesse momento, e que este momento seja transformado em bênçãos e radiações, em energias benfazejas, em energias de luz, que possamos deixar com que o amor, o perdão, a bondade, a paz, a união, a solidariedade com o próximo esteja presente em nossas vidas e faça parte dessa nossa caminhada. Pedimos também que a espiritualidade benfeitora que sempre nos acompanha, que derrame sobre a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos governantes, ao nosso planeta Terra, todas essas energias de amor, de luz. Que a espiritualidade amiga auxilie a todos os irmãos necessitados. E que essas energias cheguem aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos manicômios, aos orfanatos, aos nossos irmãos necessitados que se encontram nas ruas, que eles também sejam auxiliados pela espiritualidade amiga, e que Jesus abençoe todos os lares. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos servindo em Teu nome. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, e assistindo a todos que apelam quanto ao teu infinito amor. Jesus, estende as tuas mãos dadivosas
em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos enfermos e dos humildes. Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia, do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Sendo assim, nós agradecemos a presença amiga de todos, uma boa semana e que Jesus esteja presente em nossos corações. Muita paz, que assim seja. Assim seja.